paz do Senhor Jesus Cristo para você, irmão, irmã, que está assistindo esse vídeo aqui no nosso canal Se Liga na Verdade. Que alegria, irmãos, nós temos de nesse momento estarmos dando início a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Pela misericórdia de Deus, irmãos, chegamos ao terceiro trimestre do ano de 2024. E, como os irmãos já viram pelo título deste vídeo, nós estaremos tratando aqui sobre lições bíblicas juvenis. Nesse trimestre, a nossa revista tem por título Um Estudo Panorâmico de Apocalipse. Nós estaremos tratando de assuntos maravilhosos, de assuntos gloriosos, de assuntos propícios para este tempo, os quais os alunos, os juvenis, precisam aprender, certo? Os irmãos sabem que a fase da adolescência é a fase em que está se formando a personalidade e o caráter de cada pessoa, de cada indivíduo. E a Escola Bíblica Dominical tem um trabalho muito importante nessa área, porque nesse caso, eu e você, professor de escola bíblica, nós estamos firmando o caráter bíblico, o caráter teológico de cada um de nossos alunos, de cada um de nossos adolescentes. Nesta feita, estaremos estudando a lição de número 1, Apocalipse, o final da história. É um tema muito bom, como eu já disse, muito interessante. Nós vamos fazer a leitura bíblica deste texto. Se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3. Diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Graças a Deus, irmãos, por esse texto áureo de nossa lição. Bom, irmãos, como nós estamos falando sobre Apocalipse, é de extrema importância nós, neste tempo, fazermos um conceito de definição. O que é Apocalipse? Definirmos, tá certo? Como os irmãos sabem, qualquer estudo sério, qualquer estudo verdadeiro, ele trata primeiro da definição dos termos, para os irmãos saberem o que é que nós estamos falando, qual é o campo que nós estamos adentrando. Então, irmãos, o livro de Apocalipse, a definição dele vem de duas palavras gregas, apo e calipto. Apo quer dizer para fora, né? Para fora de, para longe de alguma coisa. E calipto quer dizer sombra. Então, quando nós juntamos apocalipto, quer dizer para fora de sombra, não é? Ou simplesmente a transliteração que nós temos a Bíblia Sagrada é revelação, tá certo? Algumas outras traduções dizem apocaluma, né? Apo para tirar fora, né? Lançar fora, e caluma é um véu. Então apocaluma seria retirar de um véu. Mas todos esses termos têm a mesma terminologia, que é revelação. É sempre com esse objetivo de revelar, não é? De trazer algo que estava escondido e agora está à vista de todos, para que possam aprender a palavra de Deus. A exemplo, irmãos, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Nós aqui já entramos, como já dissemos, Apocalipse é revelação. E aqui nós já entramos em quem escreveu este livro. Esse livro foi escrito pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, o mesmo autor das 3 epístolas, certo? Mais conhecido como discípulo amado. Então, João, filho de Zebedeu, o mesmo autor do Evangelho e o mesmo autor das 3 epístolas. Ele também escreveu o livro de Apocalipse. A data que esse livro foi escrita é comumente aceita pela tradição cristã como o ano 96 depois de Cristo. Essa
essa autoria, ela é aceita desde a patrística, né, os pais da igreja, a exemplo de Irineu, Policarpo, Clemente de Alexandrina, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alexandria, Hipólito de Roma, Basílio, Atanásio, Ambrósio, Cipriano, Agostinho, Jerônimo, Teófilo e Teófilo, bispo de Antioquia, todos afirmaram que esse livro foi escrito pelo apóstolo João. Sendo assim, qualquer outra teoria deve ser descartada. Os pais da igreja defendem isso, e isso vem passado de geração em geração, ensinado pela tradição cristã do mundo, de todo o mundo. Nós podemos entender também, irmãos, que este livro, ele tem como objetivo, ele tem como público a igreja, né? Foi escrito para a igreja, como nós já lemos aqui, primeiro versículo do livro de Apocalipse, diz: para mostrar aos seus servos, certo? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos. Então Jesus está dizendo que quer mostrar aos seus servos, quer revelar algo aos seus servos, tá? Através desse livro. Então, o público do livro de Apocalipse é a igreja. O público do livro de Apocalipse não são os judeus, são a igreja. É diferente a exemplo do Evangelho de Mateus, a carta aos Hebreus, que já é para um público mais judeu, já é para um público ali de Israel, de Jerusalém, que estavam ali. Mas o Apocalipse, o livro do Apocalipse, é para a igreja, tá certo? Meus irmãos, nós entramos em algo muito interessante, porque o livro de Apocalipse, ele é muito pouco lido pela igreja. O livro de Apocalipse, ele não é muito lido. As pessoas, me parece que têm uma certa escatofobia, que é medo das coisas futuras. Tem um medo de ler o livro, tem medo de fazer uma exegese do texto para saber o que diz a Bíblia. Mas nós sabemos, irmãos, que este livro, ele trata de coisas gloriosas. Mesmo sendo um livro complexo, um livro cheio de figuras de linguagem, né, cheio de significados que não estão explícitos, é preciso a gente analisar bem para ver o contexto, para ver o que é que aquele versículo está querendo dizer. Mas esse livro, ele tem um significado glorioso, né? O plano vitorioso de Cristo e da igreja contra os inimigos, tá bom? Então, esse livro, irmãos, não é necessário ter medo, não é necessário ficar medrosos e preocupados quanto ao teor do livro, tá certo? Então, você, professor que está me assistindo, deve, nas aulas, tranquilizar os alunos, deve tranquilizar os juvenis, porque nós estamos tratando de um livro maravilhoso, a qual trata da esperança da igreja. As pessoas que têm este medo desse livro é porque não sabem do que se trata o conteúdo do livro, não sabem que o livro defende a igreja, não sabem que o livro mostra o juízo de Deus sobre a terra, não sabe que o livro está tratando de coisas maravilhosas em favor da igreja. Então, aconselho você, professor, que diga aos seus alunos que façam uso da leitura deste livro. Leiam o livro de Apocalipse. É lógico que hoje nós temos muitas ferramentas de pesquisa e as pessoas podem aprender a palavra de Deus, de forma mais fácil, de forma mais rápida. Com a internet, a pessoa faz qualquer pesquisa rápida e entende ali o versículo sem ser preciso muito medo, muito estudo, a pessoa tem facilidade em entender hoje, visto que nós temos muitos teólogos capacitados para tratar desse assunto. Então, nós vamos adentrar aqui essa lição. Nós já falamos um pouco sobre o livro, ainda que de forma simples, mas nós já falamos. A leitura bíblica em classe dessa lição se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1
até o versículo 8, e diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, e até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Terminamos esta leitura bíblica em classe da nossa lição, e nós já vamos adentrar aqui a introdução, que é mais ou menos o que eu já falei aqui no início. Ele vai começar a dizer: falar do Apocalipse assusta você? Nesse trimestre estudaremos as revelações divinas sobre o fim. Vamos nos debruçar sobre as páginas destes símbolos, desse inquietante livro. Muito mais do que ler uma coletânea de juízos, visões e símbolos, estudar Apocalipse nos edifica. Lembra que eu falei que o livro de Apocalipse ele tem uma mensagem gloriosa para a igreja. O Apocalipse nos edifica e inspira a viver em crescente santidade e intimidade com Cristo, nosso Salvador. Ao conhecer o fim da história desse mundo, mantemo-nos cientes de que o mal não triunfará. Então, como eu já falei no início, Apocalipse não é para você ter medo. Apocalipse não é para intimidar a igreja. Apocalipse é para trazer às claras aquilo que estava escondido. Então, se um crente, se um juvenil, se uma pessoa tinha medo do Apocalipse, agora ela vai ter amor por esse livro e vai entender o que Deus quer falar com aquele livro. Nós que somos a noiva e a igreja de Cristo, reinaremos para sempre com Ele. Você está preparado para tão poderoso estudo? A pergunta. Então reflita em cada lição e permaneça fiel ao Senhor. Haja o que houver, pois logo virá o grande dia, no qual todos obterão a recompensa devida segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Graças a Deus por essa introdução. Os objetivos dessa lição são 4. Apresentar as características gerais do livro de Apocalipse, mostrar o seu tema, as divisões e objetivos, descrever os 3 atos do Apocalipse e frisar que este é um livro profético de advertências, mas também de consolações. Então o livro ele não é só de advertências, o livro não é só de juízos, mas também de consolações para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão desanimados. Esse livro, irmãos, ele foi escrito debaixo de um contexto de muita perseguição. Foi escrito debaixo de um contexto onde o imperador de Roma, Domiciano, tratava os cristãos como verdadeiros animais. A exemplo, o apóstolo João, autor desse livro, foi fervido em azeite quente durante 24 horas. Felizmente, o Senhor Deus, como cuida de seus servos, não permitiu que o óleo nem sequer fizesse dano algum à pele do apóstolo João. Mesmo neste tempo, o Senhor ainda preservou a vida do último apóstolo, João. Neste tempo, todos os apóstolos já tinham morrido, só tinha o apóstolo João vivo. E o Senhor usou o seu servo para revelar o futuro. O Senhor revelou o futuro para ele neste tempo de grande dificuldade, nesse tempo de grande perseguição. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, está difícil, está
com muita perseguição, o império está em cima de vocês, vocês estão sendo rechaçados e etc. Mas vem coisa boa por aí, não é? E a mesma mensagem deste livro é para a igreja de hoje também. Estamos em tribulação, estamos em dificuldade, estamos em grandes problemas, mas vem coisa boa por aí. Vem coisa boa chegando para a igreja do Senhor. Os irmãos que porventura podem ter comprado o meu livro, O que Vem por Aí, uma abordagem bíblico-teológica sobre os acontecimentos finais, nesse livro eu trato sobre a esperança da igreja, que é o arrebatamento. Eu trato também sobre grande tribulação, milênio, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo. Nós também tratamos em algumas partes sobre escola de interpretação teológica, não é? Então recomendo, é um livro muito bom para os irmãos que quiserem aprender mais sobre esse assunto. Passado esta parte introdutória, primeiro tópico da lição, os significados do Apocalipse. O Apocalipse é um livro profético, como nós já falamos. Ele tem o objetivo de revelar aquilo que está oculto, revelar aquilo que está escondido. E essas revelações, elas citam símbolos, imagens, visões, números, cores, objetos e uma mensagem impactante sobre o fim da história desse mundo, como o conhecemos. Isso se dá, irmãos, por meio das profecias que nos predizem fatos que vão acontecer. Então, o Apocalipse é um único livro profético do Novo Testamento. Então, ele é o último livro da Bíblia, o último livro do cânon bíblico, não é? Do cânon sagrado, e ele também é o único livro profético do Novo Testamento. Então, ele traz aquilo que está escondido para toda a igreja. O segundo subtópico do segundo tópico diz assim: um livro de advertências. O Apocalipse traz uma série de conselhos que chamam a nossa atenção. A exemplo de, irmãos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa expressão é abundante no livro de Apocalipse. Aparece muito, não é? Os irmãos podem ver aí na revista Apocalipse 2, 7, versículo 11, versículo 17, versículo 29, não é? Então, em todo momento, nós somos incentivados a nos arrepender dos pecados cometidos e a viver em constante santificação. A mensagem do livro nos adverte ainda a batalhar contra o relativismo e o pecado, perseverando até o fim. Pois apenas o que vencer será concedido a sentar-se com Cristo em seu trono. Essa é a nossa esperança, a vitória final. Então, Apocalipse é um livro de advertências. Apocalipse, como nós já falamos, é um livro que tem algumas advertências, tem algumas coisas que a igreja necessita obedecer, mas também traz muita consolação para toda a igreja. E aí nós vamos falar sobre isso agora, né? Um livro de consolações. Ao ler o livro das Revelações de forma atenta e cuidadosa, encontramos palavras de consolo em meio a juízos e sentenças, pois apesar das advertências, houve também uma palavra de esperança às 7 igrejas da Ásia. O Senhor conforta os seus santos, prometendo habitar com eles e enxugar de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 3 ao 7. E ele virá e trará consigo o nosso galardão, Apocalipse 22, 12. Os irmãos que já leram este livro podem ver que todas as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, hoje atual Turquia, elas no fim da carta, veja aí Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E esta expressão, ao que vencer, ela é muito aparente no livro de Apocalipse. A exemplo do mesmo capítulo 2, versículo 11, nessa vez a igreja de Esmirna diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Mesmo capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 17, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas,
Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, percebe-se que essa expressão, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ela sempre aparece junto com ao que vencer. Então, aquele que obedecer tem galardão. Aquele que obedecer tem recompensa da parte de Deus para aquele que obedece a sua palavra. E essa expressão, irmãos, ela é muito aparente, tá certo? Nós vemos aqui uma expressão que muito me chama a atenção agora no capítulo 3 de Apocalipse, versículo de número 10. Nós vamos falar um pouco também sobre grande tribulação nesse trimestre. E eu acho importante nós já darmos uma explicada sobre isso. Diz assim: como guardaste a palavra, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Aqui, no versículo 10 do capítulo 3 de Apocalipse, está trazendo um consolo para a igreja daquela época, que, como eu já falei, estava sofrendo grande perseguição por parte do Império Romano, mas também é um consolo para a igreja atual. É como se Deus estivesse dizendo: está difícil, está sofrendo perseguições, mas se você guardar a palavra da minha paciência, se você obedecer a palavra de Deus, você não vai participar da grande tribulação. Obviamente, porque nós somos pré-tribulacionistas e acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A igreja não vai participar da grande tribulação. E neste versículo fala claramente, isso está explícito para cada um. Não é preciso eu fazer uma aplicação grandiosíssima de exegese em cima desse versículo para nós entendermos o que a Bíblia está querendo dizer. Ela é clara: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Nesse mesmo canal, irmãos, eu tenho um vídeo que eu falo sobre a grande tribulação. E os irmãos sabem que a grande tribulação vai ser o pior período que a terra já passou. A grande tribulação trata-se de um período horrível, horripilante, que vai vir sobre a terra, e aqueles que aqui estiverem, felizmente a igreja não estará nesse período, porque o Senhor virá arrebatar a sua igreja muito antes da grande tribulação. Meus irmãos, nós encontramos aqui, dentro dessas consolações, entramos no terceiro tópico dessa lição, o livro profético do Novo Testamento. Então nós já falamos sobre o tema, não é, do livro de Apocalipse, não é, que é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é revelar, é tirar algo que está escondido, não é? Bem como mostrar os fatos e as coisas que hão de acontecer. A divisão de Apocalipse é assim: Apocalipse nós conhecemos, tem 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras e 9 perguntas. Para uma melhor compreensão, podemos dividir o livro em partes. Então nós podemos dividir o livro assim: as 7 cartas às igrejas, né, enviadas, né, que isto está do capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse. Segunda parte, a visão da majestade divina e os 7 selos, Apocalipse capítulo 4 até o capítulo 8, verso 1. E a terceira parte, a visão das 7 trombetas, Apocalipse 8, versículo 2 até o capítulo 11. As visões da mulher e do dragão, da besta, do cordeiro
dos 3 anjos e do Filho do Homem, Apocalipse capítulo 12 até capítulo 14, as 7 taças e suas pragas, capítulo 15 de Apocalipse até o capítulo 16, a queda da Babilônia, dos ímpios, da besta, do falso profeta e a prisão de Satanás, capítulo 17 ao capítulo 20, a visão do novo céu e da nova terra e da nova Jerusalém, capítulo 21 até o capítulo 22, verso 5. E depois, conselhos e promessas finais, que é do capítulo 22, verso 6, até o verso 21, que é quando termina o livro de Apocalipse. Então, essa é a estrutura do livro de Apocalipse. É um livro bem completo, é um livro muito bom, que esclarece as dúvidas de muitas pessoas. Os objetivos, irmãos, desse livro, a nossa lição também nos traz alguns objetivos. Ele diz assim, o comentarista da lição diz assim: tudo que o Senhor faz e ordena tem um bom propósito. Com um livro tão importante quanto o Apocalipse não seria diferente. Reflitamos sobre alguns de seus principais objetivos. Primeiro objetivo, advertir e corrigir quanto à prática de pecados e à aceitação de distorções doutrinárias entre as igrejas na Ásia Menor. Então, esse primeiro objetivo, Jesus está falando com as igrejas. Jesus está falando com as 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. Então, Jesus está vendo ali os erros que aquelas igrejas têm, né? Algumas práticas que estavam colocando em detrimento a doutrina e etc., a ortodoxia da igreja, e o Senhor, por meio do apóstolo João, escreve essas cartas, não é? E envia para essas igrejas, para que essas igrejas se convertessem, para que essas igrejas obedecessem à palavra de Deus, não é? Para que eles pudessem, de fato, obedecer à verdadeira doutrina e fazer tudo conforme a palavra de Deus. O outro objetivo é trazer aos cristãos as mensagens de conforto diante da implacável perseguição do Império Romano. Então, como eu já falei, mesmo esse versículo 10 de Apocalipse e essas expressões ao que vencer, que sempre aparece no livro de Apocalipse, o Senhor está tentando consolar, confortar a sua igreja no período da perseguição do Império Romano. Também tem o objetivo de revelar as coisas que virão e que logo haverá o triunfo final de Cristo e da sua igreja. Então, Apocalipse também trata disso. Apocalipse não é, como eu já falei, para deixar as pessoas com medo. Apocalipse não é para deixar o povo preocupado quanto ao que vai acontecer. Meu Deus, como vai ser? O que é isso? O que é aquilo? É uma grande dificuldade, grande tribulação. Como é que vai ser isso? Não é? O livro de Apocalipse não foi escrito com esse objetivo. O livro de Apocalipse foi escrito com o objetivo de consolar a igreja, trazer à igreja o consolo, não é? Obedecendo a palavra de Deus. O outro objetivo também, irmãos, é preparar em santidade e fidelidade para a vinda do Senhor. Então tem o objetivo de preparar a igreja para a vinda de Cristo. Preparar a igreja para que vivam em santidade e fidelidade à palavra de Deus, para que no momento do arrebatamento a igreja possa ser arrebatada. A igreja possa ser levada com o Senhor e se encontrar com Ele nos ares. Tá certo? Então os objetivos do livro são esses. Tá certo? Advertir e corrigir a igreja, né? Trazer aos cristãos a mensagem de conforto, revelar as coisas que virão, né, que vão acontecer, e preparar a igreja para viver em santidade e fidelidade até a vinda do Senhor. O quarto tópico dessa lição trata sobre os 3 atos de Apocalipse. Ao receber e anunciar o Apocalipse, João demonstrou que seu conteúdo é atual e necessário para a igreja e os crentes de todas as épocas, pois a mensagem revelada diz respeito ao passado, presente e futuro. Então, as coisas vistas. Antes de ter a visão de Jesus em todo seu resplendor e glória, João viu a igreja. E agora nós já vamos entrar aqui em uma parte de figuras de linguagem.
nós já vamos entrar aqui na parte interpretativa do livro de Apocalipse. Quando o apóstolo João escreve: vi 7 castiçais de ouro, a igreja resplandece. Ela brilha nas densas trevas deste mundo, jazido no maligno. Quando a Bíblia diz, quando o livro de Apocalipse fala castiçais, 7 castiçais de ouro, ali é a igreja. Os 7 castiçais de ouro são a igreja. Isso é uma simbologia. Quando nós vemos essa expressão no capítulo de número 1, versículo de número 12, diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Então aí é a igreja. O apóstolo João vê a igreja. Ele primeiro trata com a igreja. Veja aí o primeiro objetivo. O Senhor, nesse primeiro objetivo do livro de Apocalipse, ele quer corrigir a igreja. Ele quer corrigir o povo dele, não é? Então, em seguida, o apóstolo vê o Senhor cheio de glória e esplendor, semelhante ao Filho do Homem, versículo 13, acompanha aí na Bíblia. E no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Então, recapitulando, o apóstolo João primeiro vê a igreja, segundo vê Jesus. Jesus está andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus é o que anda no meio da igreja. Então, se ele anda no meio da igreja, ele vê as coisas erradas. É lógico, não é onipotente, onisciente, onipresente, ele vê tudo, sabe de tudo, tem todo o poder, está em todo lugar, mas ele anda no meio da igreja. E ele é santo, ele não pode estar em um local sujo, ele não pode estar em um local com irregularidades. Então, o Senhor Jesus mostra a João a igreja e mostra que o Senhor Jesus está dentro da igreja. Ele anda no meio da igreja. Nessa visão, João percebe que as vestes, a cabeça, os olhos, os pés, a voz, a mão, a boca e o rosto de Jesus refletem a insondável grandeza e majestade do Filho de Deus. Do versículo 13 ao versículo 18. Depois, o apóstolo João, quando ele vê, não é, a igreja e Jesus andando no meio da igreja, ele vê que Jesus conhece a igreja. Capítulo de número 2, o versículo 2 já começa dizendo à igreja de Éfeso: eu sei as tuas obras. Olha aí, eu sei as tuas obras. Como nós já falamos, Jesus é o que anda no meio da igreja. Ele conhece as obras da igreja dele. E o seu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. O Senhor, né, o apóstolo João, vê que Jesus está conhecendo a sua igreja. Né? Ele conhece a sua igreja. E assim como as obras de cada um de nós, intimamente, o Senhor conhece a sua igreja. O Senhor conhece as nossas obras. O Senhor conhece a nossa procedência. Né? Ele sonda as profundezas de tudo o que se passa em sua igreja. Potencialidades e fraquezas, boas e más obras, inclusive as motivações por trás dela. Ele vê o fervor espiritual, a fidelidade, o amor e as lutas de seus santos, mas também nota o esfriamento, o relativismo, as heresias e o pecado oculto em seu seio. E é pior, e é por amor que o Senhor ordena a João: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas. Capítulo 1, versículo 11 de Apocalipse. Então o Senhor, ele escreve, não é? O Senhor revela a João. Por quê? Porque havia irregularidade nas igrejas. Nós vamos conhecer mais para frente, eu acredito que a lição vai falar sobre isso, sobre os erros das igrejas. A exemplo, não quero entrar nesse adendo, mas só dando uma pincelada para os irmãos. A igreja de Éfeso é a igreja que tinha deixado o primeiro amor. A igreja tinha caído, tinha decaído.
inclusive nesse canal, eu tenho um vídeo falando sobre a igreja de Éfeso, que era a igreja do amor decadente, a igreja que tinha perdido o seu primeiro amor. Então o Senhor, ele vê as irregularidades da igreja, ele vê os erros da igreja, revela o seu servo, ao seu discípulo amado, e diz: envia, João, envia o que eu lhe mostrar às 7 igrejas que estão na Ásia. João também escreve, irmãos, sobre as coisas que virão, relatadas no capítulo 4 ao 21, tais como o derramar da ira de Deus por meio dos horrores da grande tribulação, a aparição do anticristo, a volta pessoal de Jesus em glória, o reino milenar, o juízo final, a nova Jerusalém e, enfim, o perfeito estado eterno das coisas. Apocalipse 21, verso 1 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, o Senhor, ele está trazendo à vista do povo. Então, vejam aí, só recapitulando, os 3 atos de Apocalipse, as coisas vistas, aquilo que o Senhor mostrou a João, as coisas que são. Então, nesse período, o Senhor vai mostrar o que estava acontecendo com a igreja. O Senhor vai mostrar o que estava acontecendo com as 7 igrejas que estão na Ásia. Vai delatar seus erros, não é? Vai trazer conselhos para que eles se convertam, para que eles aprendam a palavra de Deus. E depois o Senhor termina mostrando as coisas que virão, que é a parte interpretativa do livro de fato, tá certo? É um livro muito simbólico, é um livro de diversas figuras de linguagem, como nós já falamos, mas é um livro muito bom, um livro que tem um conteúdo riquíssimo para a vida de cada jovem, de cada adolescente que estiver aprendendo a palavra de Deus por meio desta lição. Desde já eu quero pedir que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, professor, para que você possa ensinar a palavra de Deus com sabedoria, com esmero, com atenção, porque esse assunto é um assunto maravilhoso. A conclusão desta lição nos diz assim: buscar compreender o livro de Apocalipse é tarefa obrigatória de todo cristão. Olha aí. Sua leitura deixa evidente que estamos testemunhando os sinais do fim. Portanto, prepare-se, mantendo-se em santidade e fidelidade, para desfrutar da bendita esperança de todo crente, que é ver a face adorada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e estar para sempre com Ele na eternidade. Então, concluímos esta lição pela graça de Deus. Se Deus assim permitir, estaremos falando também sobre a lição de número 2, a visão do Cristo vitorioso. Nós vamos continuar aprendendo a palavra de Deus nesta que está sendo, irmãos, uma lição maravilhosa. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, através dessa lição, vai confirmar muitas coisas na vida de cada aluno, de cada professor, tá certo? Deus abençoe a sua vida e continue aqui, tá certo? Aprendendo a palavra de Deus conosco por meio deste canal, em nome de Jesus. Deus abençoe.